Olá, meus queridos, minhas queridas. Eu sou Hugo Góes, professor de Direito Previdenciário, e gravaremos hoje nosso segundo vídeo sobre a reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro. Essa proposta de emenda à Constituição está consubstanciada na PEC número 6 do ano de 2019. Relembrando, PEC é proposta de emenda à Constituição. Então, aqui o que nós vamos analisar hoje, o segundo ponto da reforma que será analisado nesse vídeo, é o seguinte: a PEC está propondo alterar a redação do parágrafo 10 do artigo 37 da nossa Constituição Federal. De que trata esse parágrafo 10 do artigo 37? Trata de uma vedação, de uma proibição de acumular proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública. Agora, detalhe: atualmente, no texto atual, os proventos de aposentadoria que não podem ser acumulados com remuneração de cargo, emprego ou função pública são proventos de aposentadoria de regime próprio é o que está no artigo 40 da Constituição, são proventos da inatividade de policiais militares ou de policiais do Corpo de Bombeiros. Esses aqui estão no artigo 42 da Constituição Federal, e também proventos de inatividade dos militares das Forças Armadas, que estão no artigo 142 da Constituição. Então, proventos de aposentadoria de regime próprio, proventos de inatividade de policiais militares e de policiais dos corpos de bombeiros, e proventos de inatividade de militares das Forças Armadas, esses proventos não podem, em regra, ser acumulados com remuneração de cargos públicos, empregos públicos ou funções públicas. O texto atual e também o texto da PEC fazem 3 ressalvas, ou seja, os proventos dessas aposentadorias e dessas inatividades poderão ser acumulados quando se trata de cargos acumuláveis. Exemplo: você exerce 2 cargos públicos de professor. Você é professor do município do Recife e você é professor do estado de Pernambuco. Bem, estando na ativa, você pode acumular, porque a Constituição permite que você acumule 2 cargos de professor. Aí imagine que você se aposente como professor do município do Recife. Será que você vai acumular a sua aposentadoria de professor com a remuneração do cargo do professor de estado de Pernambuco que você continua exercendo? Sim, pode, porque quando estava na ativa já podia, porque são cargos acumuláveis. A outra ressalva é com relação a cargo eletivo. O que é cargo eletivo? É mandato de vereador, de prefeito, de deputado estadual, governador, deputado federal, senador, presidente da República. Bem, se você recebe aposentadoria do regime próprio, artigo 40 da Constituição, ou você é um policial militar aposentado, artigo 42 da Constituição. Policial militar aposentado não. Policial militar que já foi transferido para inatividade. Porque, como eu disse no vídeo anterior, quando se trata de militar, a gente não diz que ele se aposentou, a gente diz que ele foi transferido para inatividade. Ou então, se você é um militar das Forças Armadas são Exército, Marinha e Aeronáutica. Você é um militar das Forças Armadas que já foi transferido para inatividade. Aí você é eleito assim como deputado federal. Você vai poder acumular os proventos da sua inatividade com o subsídio de deputado federal. Só lembrando que a soma, o somatório desses proventos com esse subsídio não poderão ultrapassar o teto previsto no inciso 11
do artigo 37 da Constituição, que para servidor público federal, atualmente esse teto remuneratório, ele é o subsídio do ministro do STF. Então, esse teto remuneratório que está no inciso 11, ele também se aplica para o somatório de proventos de aposentadoria com remuneração do cargo, emprego ou função pública. Bem, o que é que a PEC está propondo? A PEC está propondo que essa proibição de acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública também se estenda para proventos de aposentadoria paga pelo regime geral decorrente do exercício de cargo, emprego ou função pública. É isso que a PEC está propondo. Ela está estendendo a proibição de acumulação também para proventos de aposentadoria paga pelo regime geral, desde que decorrente de exercício de cargo, emprego ou função pública. Vamos dar um exemplo aqui para você entender direitinho o que é que a PEC está propondo. Vamos colocar aqui duas pessoas, João e Paulo. Olha, João, imagine que João, ele exerce o cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Logo, João, ele está vinculado ao regime próprio de previdência social, aquele regime que está lá no artigo 40 da Constituição. E Paulo, imagine que Paulo, ele é empregado do Banco do Brasil. Logo, Paulo está vinculado ao regime geral de previdência social, que é aquele regime de previdência que está previsto no artigo 201 da Constituição. Aí vamos, por enquanto, ambos estão na ativa, estão lá trabalhando todo dia. Mas imagine que João se aposentou pelo regime próprio. Eu te pergunto, João se aposentou pelo regime próprio, mas ele pode continuar exercendo o cargo de auditor fiscal da Receita Federal? Resposta, não. Por que não? Porque a Constituição proíbe que ele acumule os proventos de aposentadoria do regime próprio, que está lá no artigo 40, com a remuneração do cargo. Então, quando esse servidor público, ocupante de cargo efetivo, amparado por regime próprio, quando ele se aposenta, ele tem que deixar o cargo. Ele não pode se aposentar e continuar exercendo o cargo, porque senão ele iria acumular os proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo. E o parágrafo 10 do artigo 37 da Constituição diz que não pode, é vedado, é proibido. Agora vamos ver o caso do nosso amigo Paulo. Paulo, o que é que Paulo é? Empregado do Banco do Brasil. Ele está vinculado a qual regime? Regime Geral de Previdência Social. Aí imagine que Paulo se aposente hoje. Eu pergunto, Paulo, aposentado, pode continuar trabalhando no Banco do Brasil? Resposta, sim, pode. Por quê? Ah, professor, mas ele vai acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do emprego público? Sim, a Constituição não proíbe. Aqui, não proíbe. Ó, o que a Constituição está proibindo na regra atual, o que a Constituição está proibindo é a acumulação de proventos de aposentadoria do artigo 40, regime próprio, artigo 42, inatividade de policial militar e do Corpo de Bombeiro, e artigo 142, inatividade de militar das Forças Armadas. O texto atual não proíbe que você acumule proventos do regime geral com remuneração de cargo e emprego público. Não proíbe. O texto atual não proíbe. A PEC está propondo que se proíba isso. Então, vejam, aqui, bem, nesse exemplo que eu dei aqui, eu acho que a PEC está cheia de razão. Olha, quando esse cara se aposenta, pelo amor de Deus, ele tem que deixar o cargo. Mas sim, mas o texto da Constituição permite que ele continue. Aí eu não estou dizendo que ele está errado, não.
Ele está atualmente exercendo uma coisa que a Constituição permite. Mas, na minha opinião, a Constituição não deveria permitir. Por isso que a PEC está correta nesse sentido. Não deveria permitir por quê? Porque ele, já que ele se aposentou, é porque ele já está com a idade mais avançada, então ele tem que abandonar o cargo para liberar para jovens que estão querendo fazer concurso público, que estão querendo entrar no mercado de trabalho, ocupe esse cargo. Olha, o cara já é aposentado e fica tirando emprego dos outros, tirando emprego dos jovens que estão querendo trabalhar. Não, se aposentou, tem que deixar de trabalhar. Principalmente quando você trabalha num cargo, emprego ou função pública, cara. Você se aposenta, saia, dê a vaga para outro. Então, por isso que a PEC está correta nesse sentido. A PEC está dizendo que, olha, você se aposentou aí, você é empregado da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, se aposentou, meu irmão? Então, saia, limpa aí a gaveta do seu birô e vá para casa. Vá passear com a família, vá andar na praia com a cachorra. Não pode continuar trabalhando, não. Aí eu vou ainda dar outro exemplo aqui, né? Imagine aqui o caso desse João. João, ele é um auditor da Receita Federal, é vinculado ao regime próprio de previdência. Imagine que João se aposentou. Aí apareceu um concurso para o Banco do Brasil. Aí João pega, se inscreve e faz o concurso, é aprovado. Aí imagine que João seja aprovado, João pode assumir o cargo. João vai poder acumular os proventos da sua aposentadoria do regime próprio com salário de empregado do Banco do Brasil? Resposta, não. Não pode. Por quê? Porque a Constituição está proibindo. Não pode acumular proventos de aposentadoria aqui do artigo 40 com remuneração de emprego público. Não pode. E o contrário. Imagine agora que quem se aposentou foi Paulo. Paulo se aposentou pelo Banco do Brasil, se aposentou lá pelo regime geral. Aí apareceu um concurso para auditor fiscal da Receita Federal. Paulo faz a inscrição e é aprovado. Paulo poderá acumular o cargo, pode assumir o cargo e acumular os proventos da sua aposentadoria com a remuneração do novo cargo? Resposta, sim, pode. Por que pode? Porque a Constituição não está proibindo. Veja, o Paulo aqui é aposentado pelo regime geral, que ele é empregado do Banco do Brasil. E agora passou no concurso para auditor da Receita Federal. Ele pode acumular os proventos de aposentadoria lá como empregado do Banco do Brasil. Atualmente ele pode, com a remuneração do cargo de auditor. Por quê? Porque o texto atual não proíbe acumular provento de aposentadoria do regime geral com remuneração do cargo. Então, a PEC está propondo que se proíba também. Olha, tu já é aposentado, em decorrência de um emprego público, é empregado da Petrobras, você não vai poder acumular mais essa aposentadoria com remuneração de cargo público, a não ser as ressalvas que a Constituição faz. Quais são as ressalvas? Caso se trate de cargo acumulado, pode. Caso se trate de cargo eletivo, pode. Caso se trate de cargo em comissão, também pode. Bem, fora dessas ressalvas, você não pode. Se aposentou, meu caro, não pode mais acumular com remuneração, não poderá acumular a remuneração. Agora, detalhe, aqui, essa proibição que a PEC está propondo é caso os proventos do regime geral sejam decorrentes do exercício de cargo ou emprego público. Porque, às vezes, o cidadão exerce um cargo efetivo no município, por exemplo, e lá no município não tem regime próprio. Imagina aqui, tem vários municípios no Brasil que não tem regime próprio. Aí nos municípios que não tem regime próprio, mesmo o carinha que ocupa um cargo efetivo, ele é amparado pelo regime geral. Aí imagina que esse carinha se aposente pelo regime geral. Ele pode fazer um concurso para outro cargo, mesmo ele já sendo aposentado como servidor público, ocupante de cargo efetivo, ele pode fazer um concurso para outro cargo e acumular os proventos da aposentadoria dele com a remuneração do novo cargo. Por que pode? Ora,
Porque os proventos que ele recebe atualmente são pagos pelo regime geral. E a Constituição não está proibindo, na regra atual, a Constituição Federal não está proibindo acumular proventos de aposentadoria pago pelo regime geral com remuneração. Então, mesmo ele sendo um servidor público aposentado, mas como lá no município onde ele trabalhava não tinha regime próprio, então ele recebe a aposentadoria do regime geral. Então, ele vai poder acumular. Atualmente, ele pode acumular os proventos da aposentadoria dele, mesmo sendo decorrente de um cargo público que ele exercia, com a remuneração do novo cargo que ele foi aprovado aqui. Bem, minha opinião, nesse ponto aqui, a PEC está coberta de razão. Está correto esse dispositivo aqui. Agora, detalhe, não confundam as coisas. O fato, eu disse, eu vou analisar a reforma da Previdência pontualmente. Pontualmente. O fato de eu estar dizendo que esse ponto da reforma está correto, é positivo, não significa que eu esteja dizendo que todos os pontos da reforma são positivos. Não. Terá alguns vídeos que eu farei severas críticas a alguns pontos dessa reforma, dessa PEC número 6. Agora, esse ponto aqui, que eu acabei de analisar, está corretíssimo. Um grande abraço do professor Hugo Góes e fiquem todos com Deus.